dia, mais um encontro. Novamente nós estamos aqui para vivenciarmos essa tarde, né? Gente, mas hoje nós vamos tratar de assuntos tão importantes. Nós vamos falar da criança, da adolescente, nós vamos falar da prevenção do abuso infantil, do papel da sociedade. Nós vamos estar aqui hoje com a Dalila, que ela é do Conselho Tutelar em Belo Horizonte. Nós vamos estar com a Maria José, que é assistente social. E hoje nós vamos ter muita informação. Então, não saia de perto, fique atenta. Se você não se inscreveu no canal, clica lá, toca, inscreve. Se você ainda não está seguindo no Instagram, hoje é dia de você ir lá seguir, para você não perder nada. Então, nós estamos aqui para conversarmos entre nós e com você que nos assiste. E o Wagner está aqui também, junto conosco, a Ana Lúcia, que está ali na técnica junto com o William, a Meire, e nós estamos também com a visita da Camila, filha da Maria José. Então, hoje nós vamos estar dando início a esse assunto que vem muito de encontro às realidades de todos nós. Nós vivenciamos no dia 18, né, segunda-feira, esse Dia Nacional de Proteção e Prevenção contra a Violência em relação ao mundo infantil e também à adolescência. E nós vamos estar passando para o Wagner, para ele fazer aqui essa introdução, para a gente em seguida estar ouvindo as nossas convidadas. Acabou que esse programa, esse podcast, o que a gente não vê, ele abre os olhos para aquilo que deveria ser dado destaque e muitas vezes a sociedade quer tampar os olhos para esse assunto tão importante, para essa sociedade que tem que olhar com carinho para as crianças. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dizer que a humanidade deve às crianças o melhor de seus esforços. Será que isso está acontecendo? Eu queria, então, introduzir, passando para a Dalila, falar um pouquinho, né? Teve o 18 de maio, mas para além do 18 de maio, tem o maio laranja. Porque também tem o maio amarelo, a gente não pode confundir com relação ao trânsito, né? Mas hoje vamos falar do maio laranja. E teve várias atividades. Ela é conselheira tutelar, ela pode falar um pouquinho como é que foi, como é que é o mês como um todo, né? O 18 de maio é uma data, mas o mês é de conscientização. Boa tarde, gente. Primeiro agradecer, viu, a oportunidade de participar aqui desse espaço tão importante de diálogo. Como o Wagner disse, esse é o mês do Maio Laranja, né? Tem o Maio Amarelo também, que é da luta antimanicomial. Coincidentemente, é no mesmo dia, o marco, né? Mas nós estamos falando do Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente faz esse trabalho o ano todo, né? O mês de maio todo, mas o marco é no dia 18 de maio. E mais para frente a gente pode falar um pouquinho do caso que teve muita repercussão lá atrás e que, por esse motivo, por esse caso de uma criança que foi violentada, instituiu-se esse dia, né? Em 2000 instituiu-se a Lei 9.270, né, de 2000, que é sobre o Maio Laranja, que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aqui também está com a gente a Maria José. A gente tenta não dizer de números, mas não tem como, né? A gente vê que 70% dos casos de violência sexual acontecem na residência. Isso são dados do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do período de 2010 a 2025. E por alguém da confiança da criança e adolescência. Vamos falar um pouquinho sobre notificação. Existem também, a gente vê que nesse ambiente familiar, muitas vezes a criança não vai querer falar, ou às vezes vai falar e não vai ser compreendida por um parente, achando que isso
está sendo da cabeça dela, está sendo algo que é diminuído. E também, às vezes, não quer expor aquele parente, né? Então, qual a importância também dessa rede de proteção, que também existe, escola e outros espaços que a gente vê de convivência? Boa tarde. Olha, é tão contraditório pensar que a família, né, no lugar da proteção, se torna o lugar da violação de direitos, o lugar da violência, né? Eu falo que quando criança, os pais falavam, cuidado quando vai na rua, né? Cuidado para não conversar com estranhos, não passa em tal lugar. E hoje, né, os dados, né, conforme o Wagner disse, nos mostram que o perigo está dentro de casa. É o perigo que a gente fala em relação à violência sexual contra criança e adolescente. Então, é algo que, assim, há muito por fazer. Eu acho que os dados, eles mostram só a ponta do iceberg, né? Porque em se tratando de violência sexual contra criança e adolescente, a gente sabe que a subnotificação ainda é muito grande, né? Mas, ainda assim, é alarmante os dados que nós temos. E aí, a gente pensar nessa subnotificação, o que a gente pode fazer para dar visibilidade ao fenômeno, mas também pensar assim, por que isso acontece, por que é tão escondido? Eu acho que um pouco passa, né, pelo que ele disse, da criança às vezes dar os sinais em casa, manifestar e não ser compreendida. Às vezes é compreendido como uma birra. Está chorando, é um adolescente rebelde, uma criança que está chorando sem motivo. Muitas vezes é até corrigida, né? Fala-se para, não chora à toa, não, esse menino está chorando à toa. Talvez ela pode estar dizendo de uma violência que a gente não está compreendendo. Outra hora, nos casos de adolescente, até chega a falar que sofreu um abuso, mas também é desacreditado, porque o abusador, sendo de dentro de casa, às vezes está acima de qualquer suspeita. É um bom marido, é um bom pai, é um avô que cuida muito bem, essa menina está inventando coisas, esse menino está inventando, deve ser muita televisão que está assistindo, né? Então é desacreditada e isso não vai aparecer nos números do SINAM. Mas a gente tem também as situações de que quando a criança apresenta sinais e esses sinais, né, a partir disso, o caso é levado ao Conselho Tutelar, chega até os CREAs, né, no PAEF, que faz acompanhamento. Às vezes o técnico, não intencionalmente, mas pode também deixar de colocar isso ali, de notificar o SINAM. Então ele vai acompanhar, vai incluir no serviço, também não vai notificar. Então, se a gente for ver, são processos de invisibilidade, de subnotificação, que a gente ainda tem que avançar muito para que a gente tenha um dado pelo menos mais próximo do real. E aí a gente vai pensando no que você fala, Maria José, de que por mais que a família, que é esse lugar que deveria ser de proteção, que acaba sendo também um lugar de violação de direitos, é necessário que alguém nessa família tenha um olhar crítico, atento, porque assim, muitas vezes a criança ela muda totalmente o comportamento. Ou ela fica mais triste, ela fica mais retraída, outra hora ela começa a ter um prejuízo escolar, né? E assim, diante de tantos sinais, o que você e Dalila, assim, com esse olhar de quem está ali no dia a dia, como que vocês avaliam isso? Assim? O que poderia ser feito de melhor? Vamos começar com a Dalila. Olha só, primeiro dizer que isso, a proteção de criança e adolescente é responsabilidade de todos nós, né? Da família, mas sim, da sociedade em toda a si, sociedade. Né? E a rede de atendimento, nós estamos juntos, mas nós estamos misturados, cada um no seu papel. Uhum. Né? E é muito importante também que os pais, que a família, além de estar atentos a esses sinais,
crie vínculos com a sua criança para que a criança também tenha coragem de pedir ajuda, né? Nomear, ensinar a criança os órgãos genitais pelo nome correto, né? Isso é muito importante. Criar mesmo uma relação de confiança para que a criança tenha coragem de pedir ajuda, tenha coragem de contar, né? Para evitar mesmo que o abusador seja protegido ao invés da criança, né? Essa questão do abusador é bem importante, né? Porque para chegar até a justiça, tem que passar muitas vezes pela saúde e pela assistência. Então, às vezes, você pega os dados do SINAM, que são ligados à saúde, assistência, e você pega os dados da justiça, vai ter uma discrepância muito grande, porque se no exame ginecológico ou no exame que é feito quando a criança apresenta algum sinal de abuso, não for notificado e não for avisado, olha, tem um caso de abuso sexual. Esse abusador não vai ser descoberto. Ou se esse abusador for tão violento de também não colocar, de intimidar os seus próprios parentes, a própria criança, também é uma denúncia que não vai seguir até a prisão ou qualquer situação dessas voltadas para uma investigação criminal. A gente viu até agora, há pouco tempo, aquele caso da criança que tinha uma pessoa adulta, que acho que tinha 30 e poucos anos, e a criança, se eu não me engano, tinha 12, e aí falaram que era que a mãe sabia que estava de acordo. Quer dizer, gente, isso está lá, né? Aí libera, a justiça liberta um rapaz, uma pessoa com isso, de algo que está comprovado. Falou que havia consentimento. Sim. Né? Eu queria até comentar sobre isso, porque além da ficha do SINAM, aqui em Belo Horizonte tem a ficha de notificação, que é a educação que preenche, a ficha de notificação de infrequência e a ficha protetiva. Existe em outras cidades, mas tem essa que é do município de Belo Horizonte. E muitas vezes, gente, a violência sexual, ela não chega no conselho tutelar como violência sexual. Muitas vezes chega como infrequência escolar. Mas ninguém falta à escola 30 dias seguidos se tiver tudo bem. Então, alguma coisa tem ali. E aí, quando a gente vai tratar esse caso, a rede vai fazer o atendimento, aí aparece o abuso sexual. Que é o caso dessa menina, desse caso que a Edna citou, né? Chegou como infrequência escolar, quando o conselho tutelar foi averiguar por que a menina estava infrequente, aí descobre que a menina estava morando junto com o abusador numa relação de como se fosse casamento, né? A gente não pode nunca dizer casamento, porque criança não é esposa, né? Criança não casa, criança não pode ser mãe. A gente não pode normalizar nunca isso. Nunca. E aí a gente vê, assim, um absurdo. Muitas vezes você vê pessoas, talvez desinformar, não, mas se a mãe está de acordo, porque eu cheguei a ouvir isso. Não, mas se a mãe está de acordo, se a mãe está sabendo, eu falei assim, gente, a criança tem que ser criança. Se a mãe está sabendo e está consentindo, ela está sendo uma criminosa. Né? Sim, está tirando da criança o direito de viver na infância dela. E aí, gente, o que é a sociedade em si, tanto da Lila quanto da Maria José, qual que é o nosso papel enquanto sociedade? O que vocês, agora muitas pessoas nos acompanhando e ao longo do tempo esse podcast vai ser acionado. Assim, nesses casos, por exemplo, a gente escuta, a gente fica alarmado e muitas vezes, numa situação como essa, denunciar, Disque 100, chamar 190, o que a gente faz quando há esse caso meio de conivência da família com o abusador? Edna, interessante o que você coloca, mas eu queria acrescentar no que a Dalila disse, remetendo ao que você perguntou inicialmente, sobre
o que fazer, né, diante de uma família quando a criança apresenta estes sinais. Eu penso que o enfrentamento à violência sexual, ele passa por informar a sociedade como um todo. Então, se a gente pensa na família, uma família tem que ser informada. A criança tem que ser informada, o adolescente, sobre como se proteger. E uma estratégia muito interessante que a gente vem falando no serviço de convivência lá em Betim, com as crianças, principalmente crianças pequenas, é que as crianças, a gente tem que ajudá-las também a construir mentalmente qual é a rede de apoio dela. Porque a criança tem que saber, assim, ela pode contar com mais pessoas para além do pai e da mãe. Porque se o pai é um abusador e se a mãe é conivente ou negligente, não adianta ela contar com eles. E aí a gente vai construindo no próprio serviço de convivência isso. Então vamos fazer aqui a nossa rede, né? Eu tenho minha madrinha, eu tenho minha tia que mora em Belo Horizonte, eu tenho minha irmã. E aí o serviço que acompanha essa criança, ele tem que ter os contatos deste adulto. Porque numa eventual suspeita de violência sexual ou diante de uma revelação espontânea de abuso sexual e que ela aponta ou o pai ou a mãe para saber, a gente vai ter que recorrer aos outros adultos, né? E também é uma forma de proteção. A gente tem que informar a família por inteiro, e é comum na assistência social os pais não estarem de dia com os filhos e a criança está sob cuidado de avós. Então, ano passado, no segundo semestre, eu fiquei com os avós indo de CRAS em CRAS para a gente ter rodas de conversa com os avós que cuidam dos seus netos e de como a gente pode também ajudá-los na informação para que eles também sejam protetores, né? E pensar nos técnicos, né, como a Dalila falou também. O que fazer, porque às vezes chega no PAEF por uma questão de negligência, de um suposto abandono, trabalho infantil, e depois você vai ver que tem ali também violência sexual. Então, o que o técnico faz diante disso? Para aí depois, eu acho que a gente chega, né, no que você traz por último aí. Eu acho que assim, nós temos que passar pela informação, nós temos que sensibilizar a sociedade, nós temos que preparar as equipes para acolher, nós temos que notificar, né? Os órgãos têm que saber disso, porque senão o judiciário não vai agir, senão a polícia não vai agir, e aí a gente não consegue construir essa rede de proteção de fato, né? Não sei se ficou faltando alguma coisa. A gente está falando para Minas Gerais inteiro, né? Então, em Minas Gerais inteiro, a gente sabe que tem situações diversas. Tem aqueles casos das crianças que são, às vezes, até passadas, né, vendidas, entre aspas, para outras pessoas, abusadores, as histórias das boleias, dos caminhões, e outros tipos, inclusive bem sofisticados, né, de crianças que são escravizadas, crianças que são traficadas. Minas Gerais tem todo, né? Tem todos esses tipos de situação. Vocês têm, as duas, teriam dados para trazer para a gente da realidade de Minas Gerais nesse aspecto? Olha só, em Belo Horizonte, nós dizer que tem dados concretos, números concretos, a gente não tem. Por quê? Belo Horizonte começou muito recentemente, usar o CIPIA, que é o Sistema Nacional para a Infância e Adolescência. E esse sistema gera dados. Mas até então, Belo Horizonte estava atrasado em começar a usar esse sistema. Nós começamos a usar em novembro de 2025. Então, a partir de agora, sim, a gente vai ter dados concretos em relação a isso. Agora, sim, como ela já falou, é muito importante notificar e não se omitir. A rede precisa notificar e toda a sociedade, quando tem a notícia de uma criança ou adolescente que está nessa situação,
é necessário fazer a denúncia. Agora, tem uma diferença, acho que a gente ainda não falou sobre isso aqui, tem a diferença entre a violência sexual e a exploração sexual, né? A exploração... É isso que eu queria trazer. A exploração é quando é mediado por algum lucro, né? Alguma troca por algum dinheiro, enfim. E isso está, infelizmente, muito presente, né? A gente não pode falar de forma alguma em prostituição infantil, porque criança e adolescente não tem autorização de forma alguma para se prostituir. Então, não é prostituição, é sempre exploração sexual, né, de criança e adolescente. E, infelizmente, isso também está presente hoje nos meios digitais, né? Através do compartilhamento de imagens, vídeos, né? Agora, um avanço que a gente teve é o ECA digital. Então, tudo aquilo que já era previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje é previsto também no ECA digital. E acho que foi um avanço, né, para dizer que a internet não é terra de ninguém, né? Meio que é um despertar, né? Sim. Porque, assim, estava realmente essa questão da exploração, as pessoas, adultos, né? E fazendo armazenamento de vídeos, e expondo as crianças, adolescentes a esses riscos imensos. E o Estado, as próprias redes, demoraram bastante para despertar. Eu acho que, infelizmente, precisa estar havendo uma grande explosão de evidências para que haja um despertar social também, né? A gente fica dependente muito disso também, né? Eu acho que, assim, a exploração sexual, ela tem uma face, né? Ela revela uma situação de vulnerabilidade, de pobreza muito grande. Então, nos territórios ainda mais vulneráveis, há a chance da gente encontrar crianças na beirada da estrada, né, adolescentes ali, onde tem muitas concentrações de caminhoneiros. Então, Betim, por ele estar ali cortado por uma rodovia, né, de grande circulação, ainda é um desafio muito grande. A gente conseguir aí combater a exploração sexual. A Polícia Rodoviária tem feito um trabalho muito bacana e sempre lá, nos momentos oportunos, a gente vê que os dados são grandes e a gente tem muito por fazer lá em Betim. Mas hoje, no PAEF, lá na assistência social, nós temos em acompanhamento no mês passado, em abril, 4 casos de exploração sexual. E é difícil chegar como exploração sexual para a gente. Às vezes chega como uma violência sexual, chega como um abuso, né? Aí, quando o técnico vai ao longo do acompanhamento, ele percebe. Porque nem sempre a criança ou adolescente que está sendo explorado, ele tem essa consciência de que aquilo é uma forma de exploração sexual, né? E hoje, no ambiente digital, mães também já se colocam nesse lugar também de exploradoras, né? Porque vendendo fotos dos filhos, né, na internet. Então, o ambiente digital ele ainda traz um desafio maior no combate à exploração sexual. Porque se tem meninas e meninos na BR, na rodovia, é mais fácil de ser identificado. Mas no ambiente digital o desafio ainda é muito grande, né? Em toda essa rede aí de pornografias onde são vendidas as fotos aí de crianças e adolescentes. Mas a gente vê, assim, que tem uma questão aí de uma interseccionalidade com a questão da pobreza, sabe? A exploração sexual, que passa pela questão de gênero, que passa pela questão de raça também, né? Sim, sim. Eu vou aumentar um pouquinho o recorte, né? Porque o Lucinan vai falar também de faixa etária, né? De 16 a 25 anos correspondem à maior parte dos dados de atendimento de mulheres, pelo menos no sistema de saúde também, né? 29,8% estão concentrados nessa faixa. E se a gente for olhar a imprensa, teve mais de uma matéria falando de adolescentes que estão fazendo abuso de outra adolescente, às vezes
um grupo de homens, de meninos cometendo esse ato, né? E também a gente vê, recortando, que esse é a idade da vida sexual ativa. Mas nesse recorte tem adolescentes também. Esse fenômeno, né, da violência sexual que fica mais difícil de combater porque também tem adolescentes envolvidos. E eu acho que o fundamental nisso tudo é o que Dalila falou agora há pouco, da questão de preparar, acho que foi a Dalila mesmo, de fazer com que a criança tenha contato com o assunto, de conhecer, de se proteger, né? Porque assim, se ela já começa a aprender disso muito cedo, se os pais começam a ensinar muito cedo, quando ela está aí vivendo essa fase dos 16 anos e que tiver um episódio que pode levá-la a uma situação dessa, é mais fácil dela tentar criar uma estratégia de defesa. E muitas vezes as famílias, elas não têm essa facilidade para conversar com as crianças sobre. Às vezes delega isso muito mais para a escola. A escola ensina, né? Quantas vezes eu como psicóloga, eu falo com a mãe, olha, conversa com ela, isso vai explicar. Ah, não, mas eu não gosto de falar sobre esse assunto, sabe? Há um certo pudor, talvez, de falar sobre, de chegar para a criança e falar, isso aqui é assim, isso aqui é assado, você não pode viver assim. Isso vocês acham que ainda essa relação desse conhecimento lá na primeira infância, nesse processo de processo de crescimento, e vai interferir nisso que o Wagner está apontando, ou vocês acham que não tem nada a ver? Acredito que sim. Acaba que também é um assunto muito, muito polêmico até, né? Essa questão de trabalhar a sexualidade na escola. Infelizmente ainda, eu entendo que não era um assunto para ser polêmico, né? Que a gente está falando de educação, mas infelizmente isso ainda é um assunto polêmico e isso eu acho que acaba limitando tanto a educação, a rede como um todo, o psicólogo, de tratar isso. E muita coisa também perpassa pela família, né? Muita coisa, acho que vem da criação, de como essa família foi ensinada, acho que perpassa muito por isso e eu acredito que isso impacta, assim, lá na frente, porque quando uma adolescente aprende isso desde pequeno, quando chega na adolescência, ela sabe que ela pode falar não, né? Ela tem essa consciência. Eu penso também, assim, porque não adianta falar com as meninas e ajudá-las nessa autoproteção, né? Então, como que a menina se protege, como que o menino se protege contra o abuso sexual. Mas a gente precisa ensinar também, lá já nas famílias, na escola, para os meninos aprenderem a respeitar as meninas. Porque eu acho que a cultura machista, né, misógina que a gente vive, também contribui muito para o aumento da violência sexual. Então, se o menino aprende desde cedo a respeitar a menina, por menos informação que ela tenha, ele não vai cometer uma violência sexual, porque ele aprendeu que ele tem que respeitar as pessoas, qualquer pessoa, né? Então, nós temos que fazer essas discussões sempre juntas, né? Então, eu falo, olha, quem trabalha lá na defesa dos direitos da mulher também vai falar da questão da prevenção à violência sexual, do combate ao racismo. E lá na escola a gente tem que falar isso com as crianças pequenas, independente da idade. A gente pode falar sobre fazer um trabalho de prevenção à violência sexual numa creche com crianças de 3 anos. Nós vamos falar na linguagem delas. A gente não vai falar sobre sexo, a gente não vai falar sobre violência. A gente vai falar sobre os direitos, sobre o corpo, o respeito ao outro, como que a gente protege, a gente não pode bater no coleguinha, menino não pode fazer isso com menino, e por aí vai, de acordo com a idade da criança e do adolescente. Então, a gente tem que fazer essas discussões dentro das famílias, dentro das igrejas, das escolas,
em qualquer espaço. E elas têm que estar sempre conectadas, né? Porque uma violência sexual, ela causa danos, danos psicológicos, né? Sim, Criança, muitos. adolescente, né? Às vezes não vão conseguir sair deste lugar sozinho, né? Conseguir superar a violência contra a mulher. Então, se a gente sabe que no ambiente doméstico tem uma mulher que sofre violência, se tem criança e adolescente, a chance deles sofrerem violência, inclusive a violência sexual, é muito grande. Então, nós temos que fazer essas discussões na sociedade sempre muito juntas, né? A gente vê muito o ECA, né? Mas como fazer com que todas essas políticas de proteção e de garantia de direitos, elas de fato aconteçam? Olha, eu acho que leis, as nossas leis são muito bacanas, né? Eu acho que o ECA, ele é assim, é inspiração para o mundo todo, a Lei Maria da Penha, né? Estatuto do Idoso. Eu acho que assim, nós temos bastante orientação aí jurídica, bastante lei. Mas a gente ainda precisa avançar muito nas políticas públicas, né? Olha para você ver, nós estamos um tempo sem poder falar sobre prevenção à violência sexual dentro das escolas. Então, qualquer tempo que a gente não pode falar sobre isso na escola, é um tempo que a gente está perdendo, né? Então, educação é um espaço para a identificação de várias violências e violações de direito. Então, a política da educação, ela tem que estar, assim, muito preparada para acolher, e para identificar e para acolher essas demandas que se apresentam. A assistência social também, né? A gente sabe aí dos dilemas que a gente tem de TAEF, para poder conseguir dar conta de acompanhar tantos casos de violências e violações de direito que chegam. A assistência social tem muitos desafios. Agora a gente já tem aí um orçamento que daqui a um tempo, né, aos poucos, a gente vai conseguindo se fortalecer aí, porque a gente precisa de financiamento. Mas eu acho que a gente tem um grande desafio também na política de saúde. Hoje, uma criança e um adolescente que sabidamente sofre uma violência sexual, a rede sabe, ele passa, né, pelo conselho tutelar, ele chega na assistência social, ele é acompanhado, mas dificilmente a gente consegue ali um atendimento, um primeiro atendimento de uma avaliação de um profissional da saúde lá, por um psicólogo, para poder, assim, acolher aquela vítima, ver como que ela está reagindo, ela está conseguindo superar bem essas primeiras avaliações. Porque eu penso que qualquer pessoa que passe por uma situação de violência sexual, ela precisa ser acolhida também por um psicólogo. E é um trabalho diferente. Ainda que a gente tenha psicólogo na assistência social, o trabalho dele não é do mesmo que o psicólogo que está na política de saúde. Então, talvez a gente só vai dar conta de que aquela criança que sofreu um abuso na infância, ela só vai conseguir uma oportunidade de um acompanhamento psicológico quando ela começar a se cortar. Quando ela já estiver ali na automutilação. Ou quando ela já se colocar no lugar de exploração sexual. Porque talvez seja a forma dela se agredir o próprio corpo também, se colocando, ou a família que não acreditou, ou a sociedade, o Estado que não ajudaram. Então, eu acho que na política de saúde também a gente precisa melhorar muito. Então, eu penso que, assim, nós temos leis, mas nós temos um trabalho de conscientização muito por ser feito e muito trabalho dentro das próprias políticas para a gente também não revitimizar a criança e o adolescente. Porque não é intencionalmente, mas talvez por despreparo, né, os técnicos acabam por revitimizar. Então, eu preciso conversar sobre isso e preparar os profissionais lá na educação, desde a faxineira, a merendeira, até o professor. Na assistência social também, em todas as etapas, e na saúde. O conselho tutelar, toda a rede que atende criança e adolescente, para a gente não causar maiores danos àquela vítima, maiores agravos. Né? Muito importante, né? A capacitação continuada de toda a rede. Agora, outra coisa, assim,
o Conselho Tutelar, ele não executa o serviço. O Conselho, ele requisita das políticas públicas. E aí, às vezes é muito ruim, assim, porque, principalmente quando tem um caso que tem repercussão. Aí o que a gente vê falando é o Conselho Tutelar não fez nada. Sempre acaba os programas. Pois é. E não é bem por aí, né, gente? Porque, assim, o Conselho Tutelar requisita, encaminha lá para assistência, para saúde, e aí é que aparecem os problemas, as lacunas nas políticas públicas. A gente encaminha, mas aí vai ficar lá nos 4, 5 meses na fila do CREAS, porque todos os técnicos estão com a capacidade esgotada. Eu não estou falando aqui de técnico que não trabalha, não, gente. Eu estou falando da sublotação mesmo. Né? E aí, às vezes, mesmo quando já está lá a criança lá com vários sinais já de automutilação, tentativa de autoextermínio, mesmo assim, muitas vezes ainda demora a conseguir o psicólogo, porque não tem. Né? Sim, e quando tem, é aquela questão, a criança vai lá hoje, ou o adolescente, né? E aí, um mês e meio, 2 meses, tem certos lugares que demoram 3, 4 meses para uma segunda consulta. Exatamente. É verdade, e a Dalila está dizendo sobre o Conselho Tutelar, é muito importante porque não cabe ao Conselho Tutelar, né, fazer essa escuta especializada, né, o que cabe é encaminhar e requisitar esses serviços da rede mesmo. E o Conselho Tutelar, ele é muito parceiro nosso lá em Betim, sabe? Eles compreendem as nossas dificuldades. A gente tem feito uma força-tarefa lá no PAEF mesmo. Esses dias até nós tivemos uma notícia boa que em um dos CREAs nós zeramos a fila de espera, porque é um trabalho muito difícil. Então, hoje nós temos 3 referências técnicas no PAEF de Betim para fazer discussão com os técnicos, porque é difícil acompanhar casos de abuso sexual, de violência sexual, e o técnico está tão imbuído ali com tantos casos que ele precisa de ter esse suporte externo para discutir com ele e pensar intervenções possíveis ali naquele caso que tem hora que parece que não há o que fazer. Né? Então a gente conseguiu, graças a Deus, pelo menos nenhum já a gente está zerando a lista de espera. Mas a gente sabe que quanto mais a gente trabalhar na proteção básica, quanto mais a gente falar sobre isso nos territórios, mais demandas vão chegar para os CREAs. Por quê? Porque isso está lá, está precisando ser provocado para as pessoas terem coragem de denunciar. Né? Então não posso nem comemorar, sabe? A Lila fala, porque a gente está conseguindo combater. Não, é porque teve um aumento no número de técnicos, né? Um trabalho, mas eu sei que tem muitos lá invisibilizados ainda. E a gente fica pensando, Maria José, Dalila e Wagner, a gente fala dos direitos, né? As crianças têm direito, os adolescentes têm um direito, como todo ser humano tem um direito. E a gente pensa, quando a gente pensa em que a gente precisa cada dia mais ter cidades humanizadas, inclusivas, com direito para todos, a gente vai esbarrar justamente nisso que vocês estão trazendo, que é nas políticas públicas. Porque assim, está lá, está prescrito, é garantia de direito, mas daí até esse direito ser conquistado, ou ele ser assim, realmente efetivado, há um largo caminho para que isso aconteça. E acho que isso traz uma grande dor para vocês, né? Traz uma grande dor, porque a ideia era que a gente atuasse na prevenção, né? Muitas vezes a gente está atuando quando já está pegando fogo, assim, né? E aí se a rede não trabalhar mesmo de forma articulada, não adianta, aí a gente não consegue mesmo realizar esse trabalho, restabelecer o direito que foi violado ou impedir que o direito que está ameaçado seja violado. É verdade, eu acho que é mais desafiador trabalhar na prevenção do que nos cuidados secundários depois. Né? A gente fala assim, o que a gente pode fazer no trabalho de prevenção? Então, é muito do que a gente falou aqui mesmo, é conversar com as famílias, é dialogar, é informar as famílias, empoderar todo mundo, mas em relação ao que a Edna trouxe,
nós estamos lá fazendo uns diagnósticos sobre o Plano Municipal da Primeira Infância. E eu estava pensando outro dia, falei, gente, que bacana, né, vendo exemplos de outros municípios. Isso é dar voz e para as crianças, sabe? Ainda pequenininho. Imagina você chegar numa creche com uma criança de 3 anos e perguntar para ela assim, como que você gostaria que fosse essa creche? Como que você gostaria que fosse o bairro que você mora? Sabe? Parece pouco, mas não é. Isso a gente está ajudando essa criança a exercer a cidadania dela. Porque se ela aprende, olha, eu falei que eu queria uma praça colorida e olha, e agora a minha praça está colorida. Então eu estou começando a acreditar desde cedo nas políticas públicas. E quando for fazer as conferências, ela já vai estar lá exigindo, porque a gente fala de direito com a população, às vezes só em momento de conferência. Só no momento que nós precisamos fazer conferência enquanto Estado e precisamos que eles estejam ali. Mas se a gente começa lá na primeira infância, ouvindo e mostrando para eles, olha, o que vocês disseram, a gente está fazendo, eles começam a acreditar. E aí depois eles mesmos vão cobrar isso da gente, cobrar mais política na infância, política de educação, mais saúde, mais assistência social. Então a gente precisa fazer com que eles sejam protagonistas mesmo nessa construção, porque é adulto falando para adulto, né? Então, em que momento que a gente tem a criança falando sobre a violência, o que ela acha que pode fazer, e ela fala com as palavras dela e depois a gente consegue entender. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança falando que queria que tivesse estrelas na rua dela e que o chão fosse todo iluminado para ela andar. Foi numa cidade aqui de Minas Gerais que fizeram um diagnóstico da primeira infância. E depois, traduzindo, ela queria que a rua dela fosse iluminada, para que ela pudesse andar à noite e não pisar nos buracos. Né? Então, acho que nós precisamos dar voz para esses meninos e meninas. A gente já está quase caminhando para o nosso final, mas não dá para deixar de falar do recorte maior, que é a violência contra meninas e violência contra as mulheres, né? Violência de gênero. E um recorte mais complicado ainda, que é o de raça. Né? Segundo dados do Sinam, vai dizer que 45,75% das pessoas, mulheres, que sofrem violência são pardas e 11,19% pretas. Aí eu queria pontuar na questão da política. Né? Está em vias de votação a PL da misoginia. E a sociedade, a gente vê que parece que não está preparada ainda para discutir isso. A gente ainda vê homens ainda ditando regras e queria apertar um pouquinho mais e dizer dessa realidade da representatividade das mulheres na política. Né? Quem está votando essas PLs são homens. Aí se quiser também contribuir, Edna. Não, porque infelizmente a gente ainda está nesse universo, né? De que nós mulheres, eu não sei se a Dalila concorda comigo, Maria José, mas assim, a gente ainda não aprendeu a assumir esse nosso papel de verdade. Eu vou lá e falo, a Dalila vai lá e fala, a Maria José vai lá e fala, mas há uma grande massa ainda calada, né? E a gente precisa se inteirar. E muitas vezes essas PLs, quando estão lá sendo preparadas, estão indo para votação, e que são pensadas, na verdade, por mentes masculinas, talvez homens brancos, loiros, dos olhos azuis, de uma classe social, né, satisfatória. Eles estão pensando, tá? Mas vocês, enquanto profissionais que estão ali no dia a dia, vocês percebem que esse universo é totalmente contraditório, né? Essa ação que nós temos aí de concreto, que os homens, o número maior de mulheres e de crianças também, tanto meninas, que são afetadas, elas estão no estado de vulnerabilidade, elas são, na maioria das vezes, como o Wagner colocou, meninas pretas, ou de uma situação mais vulnerável socialmente, né? E o que nós podemos fazer? Eu, enquanto mulher, Dalila, Maria José, vocês, assim, o que vocês pensam que você, enquanto mulher, nesse lugar que tem conhecimento,
De que forma vocês acham que vocês poderiam contribuir mais? De que forma eu poderia contribuir mais? E como a gente dá voz, como você acabou de trazer, José, a gente dá voz para as crianças, mas dá voz para as meninas, adolescentes, dá voz para as mulheres negras, né, para as mulheres vulneráveis, para que a gente consiga encontrar uma eficácia maior na elaboração de políticas públicas. Porque eu penso que é a partir dessa escuta, desse acolhimento, é que nós vamos começar a diluir essas lacunas que a gente percebe nas políticas públicas. Primeiro, eu acho que as mulheres precisam passar a ocupar, de fato, os lugares de poder, né? São os homens que estão lá votando, o que vai é sobre as mulheres, né? Então, acho que a gente precisa começar a repensar isso, né? E colocar mais mulheres para nos representar nos lugares, é isso que eu penso, assim. E nos espaços também a gente percebe, em relação à violação de direitos, além dessa questão das meninas, né, às vezes serem mais abusadas, a gente sabe disso, quem vai atrás também, normalmente são as mulheres. Uhum. Quem vai no conselho tutelar porque não conseguiu vaga na creche é a mãe, né, quando começa o filho ter problema, ser aliciado pelo tráfico de drogas, quem vai atrás buscar ajuda é a mãe. Normalmente o que a gente consegue perceber é isso. Quem acessa as políticas públicas na busca assim, da garantia de direitos, na maioria das vezes, são as mulheres, né, gente? E não são elas que pensam, né? E não são elas que pensam. Eu penso que não tem como fazer política para as mulheres, os homens fazerem política para as mulheres. No Brasil é um absurdo o homem ficar discutindo aí sobre aborto, sabe? Então é o que Dalila falou, né? Mulher, inclusive, eu vou votar em mulher para senadora. Mulher escolhe mulher, tá? Que está bem representado. Mas também eu acho que no Brasil ainda, assim como eu falei que às vezes violência, né, no caso da violência sexual ela tem gênero e ela tem raça, a justiça também ainda é um pouco assim, sabe? Eu penso que a gente vê mais pessoas pretas, né, presas, sim, pessoas pobres que estão lá. Então, o nosso Brasil, ele ainda trata de uma forma desigual as pessoas. Nós temos ainda uma divisão aqui de acesso muito grande aos direitos, né, entre a população vulnerável. Aí a gente vê maior número de pessoas pretas. Então, as mulheres também, por sua vez, a gente vê que, historicamente, né, os negros tinham mais dificuldade de acesso ao estudo. As mulheres, lá do tempo da Casa Grande Senzala, as mulheres trabalhadoras, as empregadas negras, elas eram também, tinham que satisfazer as necessidades sexuais dos seus patrões, né, dos seus senhores. Então, isso, assim, a gente demora. A gente tem que ir desconstruindo isso ao longo dos anos, mas que a gente precisa fazer isso o tempo todo. Não é uma coisa de futuro, é uma coisa de agora mesmo. E trabalhar a questão do racismo, da misoginia, nas escolas, em todos os espaços, com as crianças, isso é fundamental. E a gente falar disso o tempo todo. E não, né, no caso do maio aqui, né, a gente tem o 18 de maio, que marca a luta aqui pela combate à violência sexual contra a criança e adolescente. O 18 de maio é o dia. O maio é laranja, é um movimento mesmo, né? Mas é algo que a gente tem que falar o tempo todo, durante todos os dias do ano, né? Já estamos caminhando para o final. Eu queria aproveitar, então, Dalila, para você dar aquele último toque, né, sobre o Disque 100, porque o cidadão precisa atuar também. A gente falou muito da sociedade, falou muito dos agentes públicos, mas também nós somos agentes de proteção. Sim. Ai, que pena, tá acabando. Então, o Disque 100, a ligação é gratuita, né, anônima, pode ser feita de forma anônima e funciona 24 horas, inclusive finais de semana e feriados. E aqui em Belo Horizonte a gente recebe as denúncias presencialmente. Nós não recebemos pelo telefone do Conselho
para uma forma assim, de evitar trotes, enfim, mas a gente recebe presencialmente na sede do Conselho e também pode ser registrada através do Disque 100, né, que é da Ouvidoria Nacional, mas a denúncia vem para a gente, vai para o Conselho Tutelar de onde a criança reside. E é isso, e a rede pode encaminhar sempre para o nosso e-mail. Pode falar? Acho que eu tenho aqui. Pode falar. Deixa eu ver. No nosso caso é ct.centrosul@pbh.gov.br. E aí, lembrando sempre que aqui em Belo Horizonte a gente atende pela regional de onde a criança reside. E você que está em casa, que tá vendo aqui, ó, tá vendo o nosso banner? Decora isso, sabe? Registra. Viu uma criança, viu um adolescente, que mesmo que você não tenha certeza, mas que tem indícios, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela ausência. Basta suspeitar, Né? Suspeitou, denuncia, que a investigação vai ser feita. Então, assim, a gente quer convocar, né, para que as nossas crianças, elas não sejam vítimas de violência, nem de exploração sexual, nenhum tipo de violência. Então, assim, nós temos que nos comprometer, afinal de contas, a gente já aprendeu, a gente já tomou consciência, que a criança, ela tem que ser criança o tempo inteiro. Deixa a criança brincar, deixa a criança correr, deixa a criança ser livre. Então, vamos assumir um compromisso, né? Eu, Dalila, Maria José, Wagner e todos que vão. Gente, a partir de hoje, viu? Suspeitou? Denuncia. Nós não podemos calar. É o silêncio que faz com que a coisa se acumule. Se nós tomamos consciência, se nós vamos apontando as coisas, vão ficando claras, automaticamente o Estado tem que se mexer. Se a demanda cresce, o Estado tem que se mexer. Né? Se a gente não denuncia, como diz a Maria, se ficar na subnotificação, está tudo bem. Não está tendo denúncia, não está tendo abuso, não. Isso é coisa da mídia, mas não é. Não é. Então eu queria que Dalila, Maria José, também fizesse a sua convocação. Você enquanto assistente social, Dalila enquanto membro do Conselho Tutelar, que vocês convocassem esse povo que está em casa, que vai nos assistir, que vai nos ver, vocês enquanto que estão lá nesse meio, né, trazer uma palavra de impacto para essas pessoas, antes de a gente fechar. Gente, eu queria só dar um último recadinho. No dia 29 de maio, porque nós fizemos o mês inteiro, participamos de várias ações, né? E é algo assim que nos incomoda, tem nos incomodado, que é da gente às vezes ficar falando na bolha, né? Na rede, de nós para nós mesmos. E aí, esse ano, o Conselho Tutelar de Belo Horizonte, todos os conselhos, nós decidimos fechar o mês de maio com uma ação na Praça 7, no dia 29, a partir das 15 horas. A ideia é chamar a atenção da sociedade mesmo, né? Porque não adianta a gente falar só de nós para nós. Então é para chamar a atenção da sociedade mesmo, conscientizar nessa campanha de combate ao abuso e exploração sexual. Então é isso, acho que é responsabilidade de todos nós, né? Tem que denunciar, se teve uma notícia de que tem uma criança sendo abusada, um adolescente sendo abusado, tem que denunciar, não precisa de confirmação, o Conselho Tutelar, ele atua. Se houve a suspeita, o Conselho Tutelar já vai atuar, então não tem necessidade de esperar a confirmação, né? É isso, gente, muito obrigada. Eu também, né, vou deixar o mesmo recado, eu acho que diz que sei, né? Até as crianças conseguem guardar, é fácil, suspeita, liga, né? É o melhor que a gente pode fazer. Se a violência está acontecendo naquele momento, aí é a polícia, né? Chama a polícia imediatamente. Mas se é algo que já passou, você está sabendo, está com medo de denunciar, porque é um vizinho, é uma pessoa agressiva, está com medo de chamar a polícia, diz que sim. E aproveito, como a Dalila fez, eu aproveito para convidar todo mundo para amanhã a gente fazer uma linda carreata lá em Betim. Nós vamos fazer uma carreata que sai da Praça Milton Campos em direção à Praça do Encontro. E na Praça do Encontro a gente vai fazer uma grande caminhada na praça e dar um abraço simbólico pelo fim da violência contra crianças e adolescentes. Obrigada.
Que bom, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. E como eu sempre digo no podcast, gente, o nosso desejo aqui não é esgotar nenhum tipo de assunto, mas é motivar você que nos escuta a assumir o seu papel diante dessa realidade. Então, o nosso papel é te incomodar de algum modo, de que você, a partir de hoje, possa fazer diferente. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos aprender a mudar nossas ações. Precisamos mudar nossas atitudes. Então, esse podcast de hoje é para isso. É para te incomodar e falar, nossa, eu preciso me inteirar mais disso. Eu preciso de me aprofundar mais nesse assunto. Né? Porque se fôssemos para nós aprofundarmos aqui na plenitude, nós íamos ficar aqui 1 mês, 2 meses, até e não iríamos esgotar. Então, que você que está em casa, a partir desse momento que ouviu, que teve contato com esse assunto, repense, olhe ao seu redor, né? Perceba o que está acontecendo e vamos mudar. Né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Wagner, também quero te dar para você falar aí sua motivação, aí, você como homem, né? Motivar aí essa busca também de que os homens venham participar, né? Desse projeto de proteção, né? Porque como a Dalila falou, uma das vezes quem vai é a mãe, que os pais também venham, né, Wagner? Isso, o cuidado é sempre a melhor opção, né? Então, se a gente não busca esse cuidado para com as nossas crianças, quem vai cuidar? Se o pai não tiver esse olhar do cuidado, a negligência pode custar muito caro, né? Lá na frente o pai vai falar assim, nossa, minha filha está quase virando estatística de suicídio ou de autoextermínio, que a gente fala, né? Sim. Evitar a palavra suicídio, né? Então, e também aproveito a fala para agradecer os nossos bastidores, né? A Ana Lúcia, a Meire, o William, que são a nossa retaguarda aqui, sempre. E fica aí essa lição, né? Vamos ser homens que realmente assumam seu papel na sociedade, não só na estatística do abusador, mas de quem cuida. Que bom, até breve, até a próxima.